Tá na hora de falar de pirata que estica. Quem não conhece One Piece, pelo menos de nome? Um dos maiores, se não o maior fenômeno dos mangás. Uma obra colossal que cada dia conquista mais e mais fãs. Durante muito tempo, One Piece foi considerado o mais zoado e infantil entre seus irmãos Bleach e Naruto. Mas foi o único que se manteve crescendo sem parar, tanto em popularidade quanto em qualidade. Quer descobrir como One Piece conta uma história tão boa e popular? Eu sou o narrador, e nesse vídeo eu vou analisar a narrativa do primeiro arco de One Piece. Vamos deixar algumas coisas claras antes de começar o vídeo, beleza? Hoje eu vou analisar a fundo as técnicas de escrita que o Oda usa para te prender na história, para te fazer amar e odiar personagens. E provavelmente no final desse vídeo vocês vão sair daqui admirando mais ainda One Piece. Só que também descobrindo algumas das falhas graves que ele tem nesse primeiro arco. Mas talvez você esteja se perguntando: quem que é esse maluco aí que quer analisar a grande obra do gênio Eiichiro Oda? E essa é uma pergunta muito válida. Vou responder rapidamente. Eu trabalho formalmente com narrativa e game design há 5 anos, e apesar de não ter produzido nada que chegue nem perto do Oda, eu tenho conhecimento teórico e prático de como se fazer uma história, que adquiri trabalhando em jogos já publicados, estudando sobre isso na faculdade e atuando no mercado hoje em dia, inclusive como diretor de narrativa e do modo história de um jogo que, eventualmente, vocês descobrirão qual é. Não sei se a empresa deixa eu falar isso agora. Então, mesmo que eu não esteja no nível do Oda, eu acho que eu sou capaz de apontar os pontos fortes e fracos da escrita dele. Por último, um aviso. Eu nunca li o mangá de One Piece antes. Eu só assisti o anime há mais de 10 anos atrás, e tive sentimentos conflitantes. Então, eu não sei o que acontece depois. Eu tô analisando cada arco como uma experiência autocontida. Que na verdade é a maneira correta de se analisar alguma coisa. Não adianta o todo ser bom e os pedaços serem ruins. E esse vídeo só vai analisar o mangá, beleza? Então vamos começar. O início de One Piece é narrativamente forte. Ponto. Após apresentar a premissa do mundo, logo vemos o Luffy, o nosso protagonista. E olha a boca dele, mano, putz. Eu não vou comentar muito no estilo de arte, porque esse não é o foco do vídeo, mas isso é bem único, exatamente por ser estranho. E essa é meio que a filosofia do Oda. Ele quer ler e fazer histórias únicas, que só o autor possa criar. Então, ele se manter no seu próprio estilo, no que faz ele se divertir, é, de certa maneira, um tempero para o sucesso de One Piece. A apresentação do Luffy é muito boa, ela já tem alto impacto desde o início, deixando bem claro a característica base do personagem, que é a determinação dele. Como o livro Creating Character Arcs nos ensina, não tenha medo de exagerar. Por exemplo, se a característica importante do personagem é ser protetor, não mostre ele ajudando um gatinho ou algo do tipo. Faça ele atravessar uma avenida muito movimentada, quase sendo atropelado, só para chegar no outro lado e impedir alguém de ficar implicando com outra pessoa mais fraca. E aqui o Oda faz exatamente isso, e vai além. Ele aplica um dos bordões mais famosos da escrita nesse ponto. Mostre, não diga. Dizer que um personagem é determinado não tem nem 10% do impacto comparado quando a gente vê ele sendo determinado. Na primeira cena do Luffy, já temos a definição da sua determinação. Tudo isso feito de maneira visual e exagerada. Ele vai ser um pirata, e não tem medo de se machucar, enfiando uma faca logo abaixo do olho para provar o quanto que ele é brabo. Isso já se conecta com o fato do Luffy ser meio delusional. Ele meio que romantiza demais a vida de um pirata. Viver livre, sem obrigações e tudo mais. Ele parece não entender o que realmente significa esse estilo de vida na prática. E esse capítulo vai dar um gostinho pra ele de como é que é. Ainda nesse capítulo, o autor aplica várias técnicas para termos empatia com o Luffy. Ele é uma criança inocente, determinada, que defende os amigos, sofre uma zoeira amigável dos piratas, mas infelizmente não tem o que precisa para seguir os seus sonhos. E então é brutalmente espancado pelos bandidos da montanha.
É uma pena que um narrador apareça do nada para falar que o Luffy percebeu o quanto ele era fraco, sendo que isso já estava na cara pela cena. E não adianta falar que é shonen ou que o público de One Piece era majoritariamente de crianças. O negócio tá realmente muito na cara. Foram páginas e páginas mostrando como o Luffy é incapaz de se tornar um pirata por ser uma criança. Essa repetição de informação e exposição acaba rolando muito mais pra frente. Mas aqui já temos o início dos sintomas desse problema. Mas enfim, todo esse primeiro capítulo faz um pequeno arco de amadurecimento do personagem. E acho que faz um contraste legal do mundo real e do mundo da cabeça do Luffy. Ele acabou de ver um dos seus amigos piratas matar alguém com um tiro na cabeça a queima-roupa. A construção desse momento é bem legal. No início, o clima dos piratas que o nosso protagonista conhece é mais de aventureiros do que de piratas. A maneira com que eles se comportam é bem amigável, fazendo com que o Luffy ache que isso é ser um pirata. Mas, no momento que as coisas ficam sérias, eles mostram que não estão pra brincadeira, e que, se necessário, vão tirar vidas daqueles que ameaçarem a vida dos companheiros. Outra coisa legal que o Oda faz desde o primeiro capítulo é como ele cria quadros em movimento. Ele bota balões de fala e personagens organizados de uma maneira que, enquanto você lê, parece que as coisas estão acontecendo sequencialmente. Enfim, com tudo isso, o capítulo de estreia dá todo o contexto que precisamos para entender quem são os personagens. Curiosamente, nesse contexto, não temos nada sobre a vida do Luffy, de onde ele veio, quem são seus pais, etc. Mas nada disso importa narrativamente no momento. O que precisamos saber é quais são suas vontades, seus medos, o que o motiva, essas coisas. O resto das informações contextuais ficam subentendidas nas cenas. Provavelmente, ele não tem pais, já que quem se preocupa com ele é o prefeito da cidade e a atendente do bar. Além do resto da cidade ver ele como a criança da vila. Esse primeiro capítulo tem muito ritmo. Ele tem muitas dicas do que vai acontecer, os famosos foreshadowing, que prepara várias coisas, inclusive a cena de conflito com os bandidos da montanha, apresentando eles inicialmente em uma tretinha com os heróis da história, o que faz você ficar com raiva deles e se sentir bem quando eles se ferram. Todas as sementes que o Oda bota nesse capítulo florescem. O nome do golpe, o Luffy se meter em problemas graças à sua personalidade e por aí vai. Esse primeiro capítulo é muito bom de fato. Os próximos capítulos só confirmam a habilidade do Oda de nos fazer investir emocionalmente nos personagens, seja positivamente ou negativamente. Por exemplo, a Álvida. É Álvida mesmo que pronuncia? Eu só li o mangá, então tá difícil de saber. Tudo que acontece gera uma antipatia pelo personagem, e quando o Luffy dá o socão nela, é muito satisfatório. Existem muitas maneiras de fazer um personagem ser odiado, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas uma maneira clássica é fazer com que ele faça maldades com pessoas que são consideradas boas pelo leitor. Uma maneira bem clichê de fazer um personagem ser odiado é fazer ele machucar um animal, por exemplo. No caso, ela maltrata todos do navio dela, inclusive o Kobe. E esse personagem tem diversos momentos de criação de empatia. Ser maltratado por todos do navio, não gostar de estar lá, ser ameaçado toda hora e ter um sonho, mas estar completamente amedrontado para persegui-lo. Esse é o primeiro ponto onde podemos ver o arco de personagem do Luffy em ação. O Luffy possui um arco de personagem chamado de arco flat, ou arco estático. Ou seja, narrativamente, Luffy não muda, pois ele já sabe da sua própria verdade. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo do Tanjiro, o personagem que não muda, link no card e descrição. O Luffy pode até mudar dentro da história, amadurecer, se traumatizar, etc. Mas narrativamente, pelas pistas dadas até o momento, ele é um personagem que não muda, mas muda o mundo em volta dele. Esse é o mesmo arco do Goku de Dragon Ball, por exemplo, sendo mais uma das semelhanças entre esses dois personagens. A escolha de um arco estático para o Luffy é uma tacada de mestre.
Para histórias longas, um personagem que possui um arco de mudança positiva ou negativa precisaria passar por diversos momentos-chave para evoluir narrativamente, e isso seria extremamente difícil de fazer, tornando os momentos repetitivos ou muito afastados um do outro. Ter um personagem estático faz com que ele seja o catalisador da mudança por onde ele passa, sendo o ideal para uma história de diversas aventuras. Voltando pro Kobe, o Luffy convence ele a xingar a Álvida. E apesar dessa parte não ser ruim, eu achei que faltou um pouco mais de peso. Afinal, o Kobe tá lá não sei quanto tempo, e é um baita de um medroso. Simplesmente ouvir que alguém disse que vai se tornar rei dos piratas e não importa de morrer pelos seus sonhos, não parece dar motivação suficiente. Afinal, o Luffy não provou nada do que ele falou até agora, então acho que essa parte dava para ser melhor trabalhada. Analisando o arco do Kobe, podemos ver que é um exemplo de arco positivo, onde o personagem acredita em uma mentira e persegue um querer, um desejo que ele acha que vai satisfazer a mentira que ele acredita, quando na verdade ele tem uma necessidade que nem ele mesmo percebe. Se quiser saber mais sobre isso, é só ver o vídeo do Tanjiro que eu comentei agora há pouco. Nessas páginas também temos a própria jornada do herói do Kobe. O mundo normal dele é o navio da Álvida, o chamado para a aventura é feito pelo Luffy, que também é o seu próprio mentor, o Kobe recusa o chamado, sempre com medo, mas agora é o ponto sem retorno. O momento chega. Kobe precisa decidir entre chamar a Álvida de mais bela e se condenar para sempre a uma vida infeliz, ou chamar ela de horrorosa, se colocando em uma situação muito mais perigosa, mas também dando o primeiro passo em direção para sua liberdade e para o seu sonho. Retirando forças de dentro da sua alma, abastecido por todas as suas frustrações e motivado pelo Luffy, Kobe grita com toda a sua força: ela é a ogra mais feia de todas. Eita pera, trilha sonora errada. Dei uma dramatizada aqui, mas quis mostrar como tem coisa que vai por trás de uma boa história. E isso é algo que o Oda sabe fazer muito bem: conectar a jornada pessoal de outros personagens com a história do Luffy. Para saber mais sobre a jornada do herói e outras técnicas usadas em mangás, dá uma olhada no meu vídeo sobre o segredo narrativo dos mangás, link no card e descrição. E uma coisa que eu achei bacana é que apesar do Luffy dar forças pro Kobe naquele momento, ele não mudou quem o garoto é. Ou seja, o Kobe superou apenas uma das barreiras para se melhorar como pessoa, continuando sendo um medroso. Quis destacar isso porque normalmente, em muitas histórias, os personagens simplesmente mudam todo o seu comportamento de uma página para outra, o que não faz muito sentido. Mas aqui sentimos ele evoluindo de pouquinho em pouquinho, até se separarem, o que é muito legal. E além do propósito narrativo, a personalidade do Kobe também tem um propósito técnico nesse início da história. Pelo fato de ser muito inseguro, ele sempre faz muitas perguntas retóricas pro Luffy, falando que a Grand Line é muito perigosa e coisas do tipo. Aqui, o Oda faz uma exposição competente, apresentando a informação para os leitores através de um diálogo entre dois personagens, e que faz muito sentido. Para quem não sabe, exposição é quando um autor precisa explicar algo na história e ele decide fazer isso de maneira direta. Por exemplo, vamos dizer que o narrador da história diga que um personagem é ótimo em natação. Isso é uma exposição normalmente preguiçosa. A informação está sendo cuspida no leitor. Uma maneira de melhorar isso é fazer com que essa informação apareça através de um diálogo natural entre os personagens. E normalmente o melhor jeito é quando expõe as coisas de maneira indireta. Nesse exemplo, podemos fazer o personagem pular no mar e pegar um peixe, ou nadar tão rápido quanto um tubarão, sei lá. Isso, sem nenhuma palavra, mostra que o cara é bom de natação. Em toda a obra, existe um balanceamento na quantidade de exposições boas e ruins que teremos, e também das informações que serão transmitidas sem a necessidade de exposição. Então, é um trabalho constante para o autor manter esse equilíbrio. Não confundam exposição com explicação. Uma situação pode ser explicada sem nenhuma palavra. Eu acho que tem tanta coisa na cabeça do Oda que volta e meia ele se esquece de algumas coisas.
tipo a porta quebrada no capítulo 1, ou o fato do Kobe ter tomado um tiro no ombro e estar todo ensanguentado e machucado. Então, pelo menos nesse ponto da história, o Oda era humano e errava. Minha teoria é que o Oda já morreu e temos 3 inteligências artificiais que se alimentam do cérebro dele para continuar escrevendo a história. Mas antes de continuar analisando One Piece, se inscreve no canal. Toda semana posto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Esses vídeos dão um baita trabalho, então dá o like para eu saber que você tá curtindo o conteúdo. Na parte do mundo que envolve a marinha e os piratas, o Oda trabalha bem a expectativa. Ele inicialmente apresenta piratas como caçadores de aventura e liberdade, para depois mostrar a Álvida, uma pirata cruel, do tipo que a gente conhece no mundo real. Ele também apresenta a marinha pelos sonhos do Kobe, mostrando pra gente uma organização importante e boa. Mas, ao chegarmos na vila do Morgan, vemos que a marinha também pode ser corrupta e terrível. Felizmente eles mostram no final que as coisas têm salvação e que eram culpa de um personagem bem corrupto. Isso deixa ambos os lados com tons de cinza, fazendo com que primeiro a gente tenha que conhecer o personagem para então decidir se torcemos por ele ou não. Mas e aí? One Piece deve ter problemas, né? E sim, tem. Começando só com uma implicância minha. Tudo bem que estilo artístico é algo muito pessoal, mas mano, olha onde ele tá botando a orelha dos personagens. Tá nascendo do pescoço a parada. Mas ok, parando de implicar agora. Tem uma coisa que eu fico meio dividido em One Piece, que são as lutas e os poderes iniciais. Por um lado, são simples e não tem muita exposição. O Luffy estica, fim, e ele usa isso de maneiras interessantes. Ou o Kuro, que é estabelecido como um personagem muito rápido, e a luta acontece em volta dessas características. Tudo isso é muito bom e bem legal. Mas as técnicas do Zoro me incomodam. Ele tem essa técnica de 3 espadas, que não é nada trivial e nada clara de se entender. Ele possui instâncias específicas para os golpes, e ele mesmo diz que as 3 espadas não é só para ficar mais forte porque tem mais espada. Só que quando ele luta, ele grita o nome da técnica e só vemos um corte. Então nesse ponto, acho que o Zoro poderia ser melhor trabalhado no início, porque ele é o personagem com o estilo de luta mais complexo e que teve menor explicação. Mas tudo isso é muito pequeno. O meu maior problema com esse início de One Piece é a exposição e a repetição de informações através do diálogo. O Oda repete as mesmas coisas várias vezes. É como ele não confiasse no leitor para entender o que está acontecendo, mesmo que esteja bem óbvio. Os personagens conversam sobre o plano, o Luffy não entende e aí brigam com ele, explicando de maneira mais simples. Ele repete essa estrutura de piadinha para explicar as coisas 2 vezes toda hora. Em alguns momentos, isso é até mais grave. Por exemplo, o Kuro tá conversando sobre o plano com o Django, e o Django aparentemente não sabe de nada, visto que o Kuro precisa explicar o plano para ele 2 vezes, deixando bem na cara o que eles pretendem fazer. O Luffy não entende nada e o Usopp tem que explicar. Nesse ponto, o plano foi explicado umas 3 ou 4 vezes. E não para por aí não. O Oda, pelo jeito, não gosta de botar balão explicativo. Mas às vezes ele tenta entregar a informação de maneira completamente sem sentido. Por exemplo, no Baratie, um soldado da marinha aparece e fala: "Senhor, o prisioneiro perigoso que pegamos do bando Krieg escapou, mesmo que tenhamos deixado ele completamente preso e sem comida." Aí o capitão fala: "Como assim ele escapou? Deixamos ele sem comida por semanas, e ele estava muito bem preso e vigiado, ele é muito perigoso, temos que ter cuidado." Obviamente eu dei uma zoada na frase, mas o espírito dela é exatamente esse. Uma conversa que não é nada natural, só para dar informações pra gente. E isso se agrava na luta contra o Don Krieg. Toda hora que um personagem dá um golpe ou faz algo, todos os cozinheiros e piratas que estão observando a luta falam o que está acontecendo, literalmente repetindo o que acabou de acontecer. Ou o Don Krieg fala que ele possui o poder e é o mais forte de todos em toda a página. Ou o Sanji falando que o Luffy vai morrer toda hora. As mesmas frases são repetidas de novo, e isso deixa a luta bem mais arrastada do que deveria. Essas cenas me cansaram demais. Mas existem coisas que eu não posso negar. O Oda parece sempre que está tentando fazer o mundo parecer vivo, conectando personagens de maneira implícita. Por exemplo, o Kuro armou para o Morgan levar o seu sósia para a marinha, e não tem uma palavra sobre isso. Você faz a conexão pelo rosto e o queixo do personagem, o que é bem legal.
E novamente, falando sobre a contextualização que eu comentei sobre o primeiro capítulo, o Oda prepara muito bem o terreno para fazer uma apresentação de personagem. Vamos ver como é que ele faz a do Sanji. Primeiro é apresentado o Capitão Full Body, e é mostrado como ele é forte, porque ele vence os dois ex-companheiros do Zoro com um soco. Só pra então mostrar o Sanji vencendo dele sem nenhuma dificuldade. E assim, implicitamente, mostrar que o futuro cozinheiro do bando do Chapéu de Palha é muito poderoso. Isso é exatamente o mostre, não diga. O fato de vermos o Sanji sendo brabo causa muito mais impacto do que outra pessoa ou ele mesmo falar que é forte. O Oda também prepara muito bem a história do Sanji com ele jogando comida fora quando é pequeno, tendo nojo de comer comida que não está nova, e então comendo pão com bolor no náufrago. E isso não é exclusivo dos personagens principais. Esse mesmo esquema é feito com o prefeito de Orange Town, por exemplo. Eu falei que não ia comentar muito na arte, mas o design de personagem tem muito a ver com a história dele. Então eu vou falar rapidinho disso aqui. Tem uma coisa que me incomodou demais no arco do Baratie e do Usopp, que é o design de alguns inimigos. Ao mesmo tempo que o Oda sabe fazer designs incríveis, ele também faz isso. Sério, mano, que desgraça é essa? A aparição dele faz o Oda ter que ficar explicando umas porcarias no meio da luta. Tipo, meu Deus, ele está com medo, e como ele cresceu na floresta, ele aprendeu que precisa tacar fogo para afastar os bichos, por isso ele vai tacar fogo no restaurante. Nada nesse personagem é bom. A estética dele é ruim, o design dele não faz o mínimo de sentido, e as habilidades dele são piores ainda. Essas cenas dão até um nó no estômago de tão ruins que são. Um personagem inútil que só atrapalhou a luta em todos os sentidos. Tanta coisa legal acontecendo e me solta um personagem bosta desses. E eu fico revoltado porque é um baita contraste da genialidade do Oda com os momentos que ele pisa na bola fortemente, o que faz o impacto dessa falha ser mais pesado ainda. Já no arco do Usopp temos o bando do Kuro, que são um bando de furries, especificamente de gatos. Isso meio que mostra um pouco do lado infantil de One Piece, e mesmo com momentos sérios, temos isso. Em comparação com aquele Homem-Pérola, na verdade tá muito bom. Mas é uma estética que eu imagino que afastou muita gente de One Piece, inclusive eu. Apesar de eu implicar com certas decisões estéticas do Oda, como eu falei antes, isso não é exatamente o problema, é só o estilo dele. Menos Homem-Pérola, esse de fato é horrível. Então, pra mim, One Piece só tem um problema real, que é essa mania dele de fazer diálogos expositivos e repetir a mesma informação toda hora. De fato, tá melhor do que muita coisa por aí. Mas esse é um problema que acaba se apresentando de maneira muito forte nos capítulos que eu li. Sinceramente, espero que melhore nas próximas edições. Mas agora, voltando às coisas boas de One Piece. O Oda faz muito bem ciclos de tentativa e falha. Ciclos de tentativa e falha são feitos para a situação parecer tensa e fazer a vitória dos personagens ser entendida como uma conquista. Podemos ver isso em destaque na edição 4 inteira, com o Luffy e a gangue tentando impedir o Kuro de entrar na cidade. Isso também acontece nos capítulos do Baratie. Por exemplo, na luta contra o Kuro, temos uma sequência muito boa de acontecimentos, incluindo erro dos personagens. Eles começam na praia errada, eles se perdem no caminho da praia certa, e aí só o Usopp tenta impedir os bandidos, o que dá um crédito para esse personagem, então a galera vai chegando para ajudar e os perigos maiores vão aparecendo. Sempre que eles conseguem uma vantagem, algo de ruim acontece. E isso é muito bom para uma história. No arco do Sanji, isso acontece também, mas o Oda usa o Kishotenketsu com muito mais ousadia nessa parte. Kishotenketsu é a estrutura de história oriental usada em todos os mangás e em toda a literatura asiática. Para descobrir mais sobre isso, vê o meu vídeo Segredo Narrativo dos Mangás. Mas resumindo, essa estrutura faz com que o capítulo, edição, arco e até a história completa tenham um certo ritmo e um certo momento para as coisas acontecerem. E é dividido entre introdução, desenvolvimento, reviravolta ou quebra de expectativa e finalização. E no momento de quebra de expectativa durante os capítulos da luta do Baratie, o Oda não se segura. É traição da Nami, é alguém apontando arma na cabeça, é o Krieg soltando veneno, o Luffy destruindo o navio, Mihawk aparecendo, Zoro perdendo. Tudo isso é gradativamente preparado pelo autor, o que deixa o acontecimento muito mais impactante.
E falando em impacto, tem uma coisa que eu acho que o One Piece faz desde o início que é bem diferente dos outros Big Three. Cada membro da equipe entra pra ela depois de todo um arco específico. Isso faz com que você se importe com eles, e que a adição deles no grupo tenha peso. Como você tá lendo todo o processo pra acontecer, é como se você estivesse lá, do lado deles, durante todos esses acontecimentos. Então, o personagem não simplesmente entra pro grupo, ele entra pro seu grupo. E o arco termina com a incrível e emocionante adição do Sanji, fechando com chave de ouro esses 7 volumes e meio, e também sendo um ótimo ponto para pararmos a análise. Sinceramente, a qualidade da escrita do Oda me surpreendeu. Para a estreia de um mangaka de 22, 23 anos, fazer tudo isso no seu primeiro título publicado realmente é de cair o queixo. E torna todos os problemas da série mais aceitáveis. E também é muito legal de ver a paixão dele pela história. Ele não tá nem aí pro que os outros pensam do personagem, ele simplesmente faz o que diverte ele. E essa paixão realmente diferencia ele de outros autores. Curiosamente, a aplicação das técnicas de escrita do Oda me animaram mais do que a história que ele conta em si. A atenção dele aos detalhes narrativos e a dedicação dele de fazer uma introdução de personagem boa, seja um personagem principal ou secundário, é absurda. E como ele conecta tudo isso na história é mais digno de mérito ainda. Só que eu ainda não estou 100% a bordo na aventura. Vamos ver se o próximo arco realmente vai me pegar. Para você não perder a minha possível conversão para fã de One Piece, se inscreve no canal. Mas e você? O que você acha do início de One Piece? Você acha que fica bom só lá pro capítulo 900? Me diz aí nos comentários. Por favor, não deem spoilers, beleza? Não vamos estragar a alegria do amiguinho. Se você quiser um papo mais próximo comigo, você pode me seguir no Twitter e no Instagram. Eu também faço stream lá no site roxo, então é só procurar lá por Narrativando. E pra quem não sabe, eu também tenho um canal secundário onde eu posto qualquer besteira, seja eu comentando alguma coisa de maneira menos técnica ou qualquer coisa que me dê na telha. Vou deixar o link para se inscrever no canal na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Ainda bem que eu tinha uma coleção quase completa de One Piece aqui em casa, já que tinha aquelas promoções de assina um mangá e ganha um outro. E falando em mangá, eu separei algumas promoções que estão rolando na Amazon e deixei no meu link afiliado também na descrição e comentário fixado. Você pode, na verdade, comprar qualquer coisa que já vai me dar um baita help. Eu tive que tirar muita coisa desse roteiro, e mesmo assim eu acho que ficou atolado de informação. Espero que nos próximos isso melhore. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Pedro Teodoro, aos heróis Alzires Martins, Heitor Show, Papo Saque e Pedro Henrique Matos Souza de Santana, e a todos que apoiam o meu trabalho. Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo!